Gente, uma das principais dicas que eu posso deixar aqui para vocês também é a questão dos transportes através da membrana, tá? Quero que você entenda aqui agora, então, olho na tela que eu vou mostrar para vocês aqui um esquema muito importante para que vocês entendam isso, compreendam de uma vez por todas. Então, olha só, nós temos que os transportes através da membrana se dividem em transporte passivo, tá? É um transporte em que não há gasto de energia por parte da célula e, obviamente, também, se não há gasto de energia, é porque ela está acontecendo a favor de um gradiente de concentração, tá ok? E nós temos também o chamado transporte ativo da célula. A gente vai focar nesses dois aqui. Então, nós temos osmose, nós temos a difusão simples e nós temos a difusão facilitada, tá? Com relação ao transporte ativo, nós temos as chamadas bombas, né? E aquela bomba que é mais importante, que cai no vestibular, que é bem interessante para a gente, é essa daqui, a chamada bomba de sódio e potássio. Professor, tem outras? Tem, mas a gente vai focar nessa daqui. Além desses transportes aqui, nós temos também os transportes mediados por vesículas. E aí nós temos a endocitose, que é quando a célula coloca alguma substância para dentro, ela vai englobar alguma substância, e aí nós temos a chamada fagocitose, né, que é o englobamento de partículas sólidas, e a pinocitose, quando forem partículas líquidas, tá ok? E também temos a chamada exocitose, onde nós vamos ter a liberação de algum composto por essa célula. Agora, focando aqui na membrana, imagina aqui o seguinte, nós temos aqui a membrana plasmática. Entenda, moléculas pequenas, como por exemplo o oxigênio, o gás carbônico e o nitrogênio, eles passam livremente aqui pela membrana. Eles conseguem entrar. E também, no caso, água, tá certo? Glicerol e etanol, que são moléculas pequenas, tá bom? E que não são carregadas, que são polares, também podem atravessar essa membrana. Lembrando que a água pode passar também através de poros especiais, que são as chamadas aquaporinas. Agora, aminoácidos, glicose e nucleotídeos não têm acesso fácil ao interior da membrana. Então, eles precisam passar através de proteínas especiais que vão auxiliar nesse processo, que a gente vai chamar de difusão facilitada. Então, aqui você vai ter uma difusão simples, nesses casos aqui que eu falei, nesses casos aqui uma difusão simples, tá? Para que isso aqui atravesse tanto moléculas grandes, polares, não carregadas, como os íons, a gente vai ter aqui uma difusão facilitada, tá ok? Então, vamos entender aqui uma coisa. Eu tenho aqui uma figurinha que vai te ajudar a entender isso daqui. Olha só, nós temos aqui uma proteína canal que vai fazer a passagem dessas substâncias aqui para dentro da célula, tá? Então, essa proteína canal iônico, por exemplo, elas vão facilitar a entrada aqui de íons na célula, portanto, esse processo aqui é chamado de difusão facilitada. Então, entenda, uma difusão simples, as moléculas vão passar através da membrana livremente. Numa difusão facilitada, nós temos aqui uma proteína que se encarrega de fazer esse processo, que dá acesso ao interior da célula a partir dessas moléculazinhas aqui que estão do lado de fora, vão poder entrar através dessa proteína, tá ok? Nós temos também as chamadas proteínas carreadoras, que são aquelas proteínas que se ligam às substâncias aqui, tá? Vão colocar para dentro da proteína e vão se abrir para o outro lado, fazendo o transporte delas aqui para que elas entrem na célula. Então, olha só, numa difusão simples, as moléculas passam livremente para dentro da célula, como a gente já viu aqui no caso, tá certo? Gás carbônico, oxigênio e também moléculas lipídicas, né? Os esteroides podem passar livremente através da membrana. Já no caso de glicose, aminoácidos, que são moléculas maiores, elas vão precisar de uma proteína que vão fazer esse carreamento aqui para dentro da célula, tá bom? E no caso dos íons, uma proteína canal iônico que vai jogar esse material para dentro. Agora, como tudo isso aqui é uma difusão, continua sendo um processo em que você vai ter a facilitação, tá, de uma proteína, porém é um processo que não gasta energia, tá? Não tem um gasto de energia aí, tá? Importante para essa célula. Tranquilo? Até aí? Bom, no transporte ativo, tem aqui uma figurinha para você também. No transporte ativo, nós temos moléculas, por exemplo, a célula no transporte ativo, ela joga o potássio para dentro da célula e o sódio para fora. Tá certo? Ela vai precisar de mais potássio dentro, vai jogar o sódio para fora, mesmo contra o gradiente de concentração. Então aqui, além de você ter proteínas especiais que fazem esse processo,
você vai ter também o gasto de energia sobre a forma de ATP, tá ok? Então nós temos aqui, olha, repare bem aqui, o sódio se ligando a essa proteína transportadora, tá? Essa proteína vai se ligar, vai jogar esse sódio para fora, como você está vendo aqui na figura, vai gastar energia sobre a forma de ATP, por isso que ela está bombeando contra o gradiente, gastando energia, tá certo? E depois ela vai pegar os potássios de fora e vai jogar para dentro da célula. Então, num transporte ativo, você vai ter aqui o sódio entrando na célula contra um gradiente de concentração, tá certo? Perdão, desculpa, o potássio, né? O potássio entrando na célula contra um gradiente de concentração e o sódio saindo da célula também contra um gradiente de concentração, tá bom? Então, essa dica é importante para que você esteja, né, bem preparado para o seu Enem, que adora cobrar transporte também através da membrana, tá bom? Um grande abraço, eu vejo você numa próxima dica.